e aumenta bastante a nossa responsabilidade, mas entendemos que foi um prestígio, acima de tudo, à nossa população e à entidade que merece muito do alto de seus 62 anos. Fazia muito tempo que Minas Gerais não tinha um governador do interior, né, Falcão? Muito tempo mesmo que Minas não tinha um governador do interior, e a gente espera que ele dê essa atenção realmente para as cidades do interior, né? Pelo que tudo indica, ele vai fazer isso, inclusive com uma notícia boa que foi dada ontem, um acordo com os municípios para o pagamento daquela dívida de 7 bilhões de reais, que vem sendo acumulada foi acumulada ao longo dos últimos anos aí da gestão do governador Pimentel. Perfeitamente. Existia uma expectativa muito grande em torno da negociação dessa dívida. Nós sabemos que, por parte de vários prefeitos, havia uma pressão enorme, o que é natural e nós precisamos entender. São verbas de direito dos municípios. O que nós não entendemos muitas vezes é uma pressão desproporcional em cima do novo governador e em relação ao governador antigo, que ficou anos atrasando esses repasses. Parece que havia uma compreensão, um entendimento maior. Mas o que interessa é que houve agora esse entendimento, foi feito o acordo e a partir de janeiro de 2020, pelo que nós tomamos conhecimento, essa dívida começará a ser sanada, uma dívida, importante frisar, como disse você, referente ao governo passado, mas que o governo presente, de maneira muito honrada e correta, vai quitar, e isso é extremamente importante para nós que vivemos aqui, né, nos municípios. Nenhum cidadão, costumo dizer, vive no Estado ou vive na federação, vive nos municípios. Então, nós precisamos, inclusive, ter uma política mais municipalista, né, com recursos mais concentrados aqui nas nossas cidades do que em Brasília e em Belo Horizonte. O Patos de Minas tem um crédito aí a receber com o governo de Minas de em torno de 60 milhões de reais. É um dinheiro que, se vier, vai vir em muito boa hora. A gente sabe aí da condição precária que estão todos os municípios, né? E o governo do estado também, né, Falcão? Você chegou a conversar com o governador, ele tem uma perspectiva boa de melhora aí na economia do estado. A questão da mineração, essa questão do rompimento da barragem influencia demais, né? A mineração, ela contribui muito para a economia do estado. Eu imagino que a arrecadação caiu por causa da interrupção, principalmente nas minas da Vale, né? Ele chegou a comentar, existe uma perspectiva de melhora na economia do estado? Olha, o governador, ele teria tudo para estar extremamente nervoso, preocupado, decepcionado, porque, afinal de contas, a situação encontrada no governo, da porta para dentro, a partir do momento que ele assumiu, de fato, o mandato, ela é muito preocupante. Mas, por outro lado, é uma pessoa extremamente tranquila. Na nossa posse aqui em Patos, foi a última vez que nós pudemos conversar com ele pessoalmente, e ele está com boas perspectivas, até brincou que, mesmo com pouco tempo de mandato, já se acostumou a apanhar e está tocando em frente, fazendo o que precisa ser feito. E o que a gente tem observado é exatamente isso, que ele está fazendo o que precisa ser feito, sem entrar em nenhum jogo partidário, sem levar para o lado pessoal nenhum tipo de situação. Acabou de renegociar essa dívida passada aí com a AMM, né, que é a Associação Mineira dos Municípios, onde vinha havendo assim, algumas tensões, né? Seria até natural não ter um bom relacionamento, digamos assim, até com o presidente da AMM, mas ele não leva isso para o lado pessoal de maneira alguma, e está pensando, acima de tudo, nos mineiros. Até porque ele não tinha que levar, né, Falcão? Foi ele que colocou a polícia lá para barrar os prefeitos. Então, assim, e isso também por causa da inexperiência, né, de estar ali naquele primeiro momento. Ele foi afoito, mas menos mal que superou esse momento. São águas passadas, né? Na verdade, os prefeitos alegam uma coisa, o governo alega outra, que os municípios queriam fazer uma espécie, os prefeitos, melhor dizendo, queriam fazer uma espécie de invasão na cidade administrativa naquele momento, e é natural que ali exista segurança, e isso foi bloqueado, mas depois eles foram recebidos. Mas águas passadas, o que interessa é a renegociação dessa dívida, a regularização da situação, né, para o bem da população, e eu entendo que a perspectiva é boa. A própria renegociação da dívida
do governo do estado com os municípios, havia uma expectativa de que isso fosse feito um pouco mais para frente, né, no ano que vem. E Os municípios, para te falar a verdade, ô Falcão, eles estavam contando que o governo regularizaria a situação e que essa dívida não seria paga, né? Muitos já não estavam mais contando com esse dinheiro, né? A renegociação, então, é motivo de muita comemoração. exato, eu ouvi da boca de vários prefeitos aqui da nossa região, no dia 14 de dezembro, quando o governador veio, né, então eleito, ainda não havendo assumido o mandato, promoveu-se uma reunião aqui na Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, né, da Amapar, que também recebemos os prefeitos do Noroeste, e vários falaram, não, governador, nós não estamos nem preocupados com o que ficou para trás, a gente entende que é difícil, nós queremos só de agora para frente, pelo menos volta a repassar, porque a situação é desesperadora. E, naquele dia, houve um entendimento assim, muito bom. O clima produzido ali foi muito bom, mas depois passa um mês, a coisa, dentro de toda a dificuldade que existe, os prefeitos eles vêm suportando uma situação complicada já há algum tempo, né? Então, é natural que, mesmo conhecendo as finanças do Estado, é natural a expectativa de que a coisa se resolva de uma hora para outra, mas, infelizmente, não é dessa forma. Então, como você disse, a expectativa não era tão positiva assim. Então, entendo que até o governador ontem surpreendeu positivamente os mineiros e toda a população. Agora, Falcão, você acha que o governador ele vai conseguir administrar essa certa tensão que existe com a Assembleia Legislativa? Olha, isso também não é uma situação fácil. A votação expressiva que ele teve, de mais de 70% dos votos, é importante porque isso coloca sobre a Assembleia uma pressão no bom sentido. Vamos dizer assim, olha, o governador teve uma votação muito expressiva, tem apoio popular, nós precisamos, não é aprovar tudo que ele enviar para a Assembleia, mas ter uma certa, buscar o entendimento. No entanto, o governo começou e a situação muito difícil, né, precária financeira do Estado, e os prefeitos puxando para o seu lado, né, os deputados estaduais puxando para o seu também, os salários atrasados de todos os servidores também é uma outra questão, e houve uma certa tensão, como você mencionou, talvez ainda exista por parte de alguns parlamentares, tanto que o governador agora já divulgou, pretende se concentrar nos próximos dias em uma agenda particular com cada deputado estadual. Acho que isso é extremamente importante, seja de qual partido for o deputado. Porque a política é isso, né? A política é a arte do entendimento, né? Tem que entender todo mundo. Exatamente, sem tomar lá da cá, sem favores, sem oferecer alguma vantagem, mas o diálogo é extremamente necessário e desejável, inclusive, porque ninguém é detentor da verdade absoluta, ninguém sabe tudo sobre todos os assuntos, e nós temos deputados, afinal de contas, experientes, como o próprio doutor Eli, aqui de Patos de Minas, tem o que acrescentar, sem dúvida. O doutor Eli vai contribuir com o governador lá? Como é que está a posição do doutor Eli lá? Você tem essa informação, Falcão? O doutor Eli está num bloco, digamos, independente na Assembleia Legislativa, mas aqui na nossa posse da Associação Comercial, onde ele também esteve presente, né, teve a deputada estadual Laura Serrano e o deputado federal Tiago Mitrô, como você citou, estiveram aqui no dia da posse, aqui no Opinião Regional. O doutor Eli também esteve presente e ele foi pressionado, de certa maneira. Nós brincamos com ele, olha, deputado, precisamos muito do seu apoio para aprovar a regularização, né, a melhora das contas do Estado, a reforma administrativa que está proposta pelo governo junto à Assembleia, e ele disse, reafirmou várias vezes, não, eu vou ajudar, e eu tenho uma boa liderança junto a outros deputados já mais antigos na Assembleia, e pode contar comigo. Então, a gente confia. Tomara, viu? Porque o doutor Eli, quando o assunto é polêmico, e quando precisa realmente de uma ação de um político, o doutor Eli simplesmente desaparece. Ninguém acha o doutor Eli. É igual está acontecendo com a saúde aqui em Patos de Minas, está essa confusão danada aí com o Hospital São Lucas, o Hospital Regional passando por muitas dificuldades, e o doutor Eli simplesmente desaparece, não dá o ar da graça, né? não diz a que vê. Doutor Eli, estamos precisando do senhor. Vamos ajudar a nossa sociedade aí, tem muita gente precisando, a saúde está realmente precária, precisa resolver essa questão com o Hospital São Lucas o mais rápido possível, porque é um hospital importante, é o hospital que atende a população mais carente, né? É o hospital que desafoga a UPA, que desafoga o hospital regional, então precisa muito, e o senhor precisa
se envolver com essas questões que são importantes para a comunidade, né? Não adianta só dar consulta, receber os pacientes ali na clínica do senhor, se no macro, né, nas questões mais importantes, o senhor se omite e não participa. Então, eu acho que é importante o senhor participar também. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos conversando com o presidente da Cipatos no programa Opinião Regional. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, a gente conversa aqui com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Falcão, vamos falar mais um pouquinho da questão do governo do Estado, né? A gente sabe do trabalho que o Partido Novo, que vocês do Partido Novo fizeram aqui em Patos de Minas para dar aquela votação expressiva para o governador Romeu Zema e desse apreço que ele está tendo, né? Desse reconhecimento que ele está tendo com a cidade de Patos de Minas, né? E tem surgido alguns boatos de que o governador pode tirar alguns órgãos de Patos de Minas, e eu cito aí a administração fazendária e a Superintendência Regional de Ensino, né? O que tem de verdade nisso? Existe essa possibilidade mesmo? O governador quer fazer essa transferência desses órgãos para reduzir gastos? Olha, nós tivemos a oportunidade de estar recentemente em Belo Horizonte, mais especificamente dentro da Secretaria da Fazenda, que trata diretamente dessas questões, porque, afinal de contas, são questões financeiras no que se refere aos aluguéis, e o Estado hoje paga aluguel dos imóveis onde estão instalados esses órgãos. O que o governo federal, o governo estadual, melhor dizendo, desculpe, o que o governo estadual orientou é simplesmente deixar de pagar aluguel e que esses órgãos ocupem espaços imóveis do próprio governo estadual, que hoje em Patos são mais de 60. É verdade que existem alguns imóveis que não estão em boas condições de uso para usar hoje, né, imediatamente. Mas nós temos alguns imóveis que podem abrigar alguns órgãos do Estado, como, por exemplo, a Escola Santa Terezinha, como, por exemplo, o Polivalente, para não citar vários outros imóveis, né? Então, tem o DR que está subutilizado, tem a antiga sede do DR que está abandonada, tem o CSU que pode ser reformado, que é uma estrutura gigantesca. Quer dizer, tem muitos prédios aqui que podem ser utilizados, né, Falcão? Exatamente. A matéria que foi feita até por você, uma matéria muito boa, fez esse levantamento, e é importante fazer esse tipo de levantamento, porque muitas vezes nem o Estado e nem o município sabem exatamente o que eles têm de imóveis. Não sei se todos acompanharam, né, recentemente houve até uma discussão aqui em Patos se um determinado imóvel era do Estado ou do município, e é um imóvel muito conhecido, que é o do antigo fórum. Não acharam os documentos, eu não sei dizer bem qual foi a questão, até que se chegou a uma solução. Então, é simplesmente isso. Eu acho que qualquer cidadão concorda com essa medida. Vamos deixar de pagar aluguel com dinheiro do povo, do pagador de impostos, para ocupar imóveis que já existem, que são do Estado, para que se economize o dinheiro do pagador de impostos. Então, a orientação pura e simples foi essa. Você imagina a quantidade de imóveis que tem em Minas Gerais afora e o governo do Estado paga aluguel, sendo que há imóveis próprios que podem abrigar essas instituições, esses órgãos. Acontece que quando essa questão vem para o interior e você lidar com um órgão específico, é natural que as pessoas que estejam ali bem instaladas, né, não aceitem bem, talvez, em algum momento, e achem muito difícil a mudança, e aí, muitas vezes, essa pressão vai para cima do prefeito, e o prefeito, às vezes, entende a situação de uma maneira que é o governador que não está a favor da cidade, o que é, na minha opinião, uma grande bobagem. Você imagina se o governador, lá em Belo Horizonte, com a quantidade de problemas que ele tem que lidar hoje com o Estado de Minas, ele vai falar, Patos de Minas eu vou prejudicar, eu vou tirar um órgão ou outro. Isso não existe. Patos de Minas não vai deixar de ter a administração fazendária, Patos de Minas não vai deixar de ter Superintendência Regional de Ensino. É apenas uma questão momentânea de realocação e o intuito é economizar o dinheiro do povo. Agora, tem que entender que o momento não é dos mais favoráveis, né, Falcão? Se não dá para abrigar um prédio que tem lá piso de granito, tem que se contentar com um prédio que tenha um piso de cerâmica, mas que continue atendendo o cidadão, né? Exatamente. E é até bom fazer uma conta básica. Por exemplo, quantos anos
que nós, né, o povo, já vem pagando aluguel de um determinado órgão num imóvel de terceiros. De repente, uma pequena parte desse valor, né, acumulado aí nos últimos anos em aluguéis poderia fazer a reforma num espaço próprio do governo e hoje esses órgãos estariam muito bem instalados. Então, não é inteligente, é uma medida até que já deveria ter sido tomada em governos anteriores. Só para citar alguns órgãos aqui, o governo do estado paga aluguel da Superintendência Regional de Ensino, paga aluguel da Administração Fazendária, paga aluguel da Polícia Civil, paga aluguel do prédio onde funciona a UAI, só para citar alguns órgãos, e são aluguéis caros, porque são aluguéis ali aqui na região central de Patos de Minas. Falcão, hoje saiu a notícia de que o governo do estado abriu um plano de demissão voluntária da Rádio Inconfidência e pode fechar a Rádio Inconfidência porque não dá o retorno que o estado entende que deveria dar. Medidas como esta serão adotadas sempre que necessárias pelo governador Romeu Zema? Ele não tem medo de tomar essas medidas, não, Falcão? Em relação à impopularidade, a desgaste com servidores, ele não tem receio em relação a isso. O que se está fazendo é priorizar saúde, educação e segurança, e onde o Estado está inchado e está tomando conta de negócios que poderiam ser tocados pela iniciativa privada, existe sim essa tendência e essa vontade, digamos assim, de que isso seja passado para a iniciativa privada, que isso seja privatizado, que isso seja concedido, que seja feito algum tipo de concessão. A situação hoje do Estado é uma coisa, como eu disse no início, uma coisa pavorosa. O Estado hoje tem um déficit de mais de 30 bilhões. A renegociação da dívida com os municípios é apenas um dos fatores. Como você citou, é 7 bilhões. Ainda tem uma dívida enorme com a União. Então, ele não tem esse receio, né? A gente percebe isso claramente. Seria muito normal, digamos assim, se ele fosse um político como qualquer outro, entrar agora e falar, opa, eu não vou prejudicar a minha popularidade, eu não vou prejudicar a minha reeleição, então eu vou jogar as dívidas para frente e vou fazer minhas realizações, vou fazer obra, vou fazer muita coisa para mostrar para o povo que eu realizo. Mas a prioridade dele é tratar com seriedade o recurso público, o dinheiro do pagador de impostos, como eu disse. Sanar as dívidas do Estado, não é jogar a situação mais para frente, como a gente vê muito no Brasil, até em relação ao governo federal, essa dívida vai só rolando, né, como se diz, vai só aumentando, para que político A ou B possa se sair bem, né, com a população. Então, realmente, ele não tem essa preocupação. Pode-se discordar em relação às privatizações, achar que não é o caminho, mas eu entendo que o governo estadual e também o governo federal, por exemplo, tem estatal que fabrica preservativo. Então, o governo federal tem uma estatal para cuidar do trem-bala da Dilma. O trem-bala que era para ficar pronto para a Copa de 2014. A Copa de 2014 já acabou, já teve outra Copa do Mundo e daqui a pouco nós já vamos ter outra. E não tem nada de trem-bala. No entanto, tem a estatal lá em Brasília e tem presidente, tem diretores, todo mundo ganhando mais de 20 mil reais. Então, isso é brincadeira, né? Brincar com o dinheiro do povo. Falcão, agora você disse que o Zema não tem medo de desgastar a popularidade dele, né? E o Partido Novo aqui em Patos de Minas tem pretensão, tem esse medo de uma possível queda de popularidade do governador Romeu Zema respingar no partido aqui e numa possível pretensão do Partido Novo para uma eleição municipal que acontece já no ano que vem? Exatamente. A eleição municipal parece que está longe, mas já é no ano que vem, né? Então, é momento já de começar a se organizar nesse sentido. O Partido Novo tem pretensões, sim, para Patos de Minas em 2020. Nós estamos nos organizando cada vez mais, crescendo enquanto grupo e desejamos oferecer essa opção de verdadeira renovação política para Patos, assim como está sendo o Zema em Minas Gerais. E não existe esse receio em relação à popularidade dele. Como eu disse, isso é volátil, pode acontecer, a popularidade pode crescer ou pode cair, mas nós temos muita confiança nos valores do governador, nos valores do governo, nos princípios que estão sendo adotados, e as nossas decisões aqui no município também serão adotadas com base em princípios. Quando você atua e quando você age com base em valores, a chance da sua decisão ser
acertada é muito grande. É nesse caminho que nós pretendemos seguir. A política de Patos de Minas precisa de uma injeção de coisa nova? Eu não tenho dúvida disso. Com respeito aos grupos políticos tradicionais aqui da cidade, que já deram sua contribuição, podem continuar dando, né? Ninguém está aqui dizendo que político A ou B não pode mais ser, não tem mais nada para contribuir. Agora, o que eles precisam entender é que nós estamos vivendo um novo momento. É uma política de proximidade com o cidadão, de comunicação permanente, de modernidade. Você precisa se atualizar, buscar alternativas onde as melhores práticas são adotadas para trazer para o nosso município. Não adianta ficar reclamando e criticando o governador que foi eleito, que faz política de uma maneira diferente. As urnas disseram tudo. É a maneira que a população deseja. E não só em relação ao governador Zema do Novo, não. Políticos de outros partidos também. Nós testemunhamos agora a eleição de muitos deputados federais e muitos senadores que fazem uma política totalmente diferente, uma política com pouco dinheiro e muita sola de sapato, e muito resultado, muita proposta, uma política realmente nova. Então, é isso que a gente pretende trazer para Patos, uma nova opção para Patos de Minas, e eu acho que isso é muito saudável, né? Os políticos nossos tradicionais aqui continuem o caminho deles, se assim desejarem, mas nós também participaremos e tomara que surjam outras opções também. Eu acho extremamente saudável. Quanto mais candidatos, melhores as opções para que os cidadãos escolham e melhor o debate. Acabou aquele medo, Falcão? As pessoas tinham medo de fazer parte da política, né? Acho que esse medo passou. Eu acho que o cidadão está entendendo que não adianta ficar alheio em relação à política e falar, com política eu não me envolvo, eu não quero mexer com isso, e eles que se resolvam para lá. Porque a coisa se tornou dramática de uma maneira que realmente está influenciando na vida de todos. Sempre influenciou. As pessoas diziam, a política não influencia em nada na minha vida. Sempre influenciou. A rua que você transita, o imposto que você paga, a saúde, que talvez você, se tiver um plano de saúde particular, talvez você não use, mas você tem pessoas na sua família que usam, você tem amigos, você tem irmãos, né, cidadãos que utilizam todos os serviços públicos. Mas agora, o país quebrou de uma tal maneira, Minas Gerais quebrou de uma tal maneira, que afetou de forma tão forte a questão dos empregos e de todo mundo que é lojista, que é empresário, que é microempreendedor, quem é empregador ou empregado, afetou tanto que as pessoas estão percebendo, estão vendo que realmente é possível fazer diferente. E, como eu disse, tem pessoas fazendo diferente já na política. É claro que não é uma mudança muito rápida, né? O Congresso não teve uma renovação total e que agora tem uma atuação totalmente diferente. Nós estamos vendo aí a verdadeira barganha política que está sendo feita em relação à reforma da Previdência. No entanto, já existe ali uma parcela importante do Congresso, acho que já é um número considerável de parlamentares que eu tenho dito, Congresso, insistido, que é lá que tudo acontece, né, Maurício? Quase tudo. Nossa política hoje ela é muito concentrada em Brasília. Como eu disse mais cedo, eu até sou municipalista. Eu acho que tem que ter mais Brasil e menos Brasília, né, como muitos têm dito aí. Mas ainda é muito Brasília. Então, tudo acontece lá em Brasília. Então, já tem uma parcela importante lá do nosso Congresso que dialoga de uma maneira diferente com a população. Falcão, para a gente encerrar, seus projetos aí para frente para esse tempo que você vai ficar aí à frente da Associação Comercial de Patos de Minas. Olha, a Associação Comercial é uma entidade de 62 anos, já é uma senhora, e tem uma história rica em Patos de Minas. De dentro da associação saiu CDL, Credicopa, diversas instituições, né? A associação já conseguiu intervir junto ao governo estadual e conseguiu algumas importantes conquistas aqui para a nossa região em termos de rodovia, órgãos estaduais, e para nós é um desafio enorme estar à altura dessas conquistas e nós não nos contentaremos em deixar a associação no piloto automático, porque nós pegamos a associação de uma maneira muito bem organizada, seria natural, né, que a gente continuasse da mesma maneira que vem sendo feito, mas nós queremos fazer mais, nós queremos popularizar mais a Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas. Portanto, micro, pequeno, médio, grande empreendedor, toda a população de Patos, na verdade, é o foco da associação, porque comércio, indústria,
empresa nenhuma, nada funciona sozinho. Tudo é com base na roda da economia, e na roda da economia estão todos os cidadãos. Isso é importante para emprego, para saúde, para segurança, para a educação. Então, o nosso mote, digamos assim, o nosso foco será na popularização da associação comercial, tornar a associação mais presente nos bairros de Patos de Minas, até na zona rural, nos distritos. Nós temos um projeto nesse sentido que ainda está sendo finalizado e faremos esse trabalho aí com toda certeza, continuando com os cursos profissionalizantes, com o ciclo profissional em parceria com a Credicopa, com o sistema FIENG, com o nosso café empresarial, com os projetos de sempre, mas a população pode esperar boas novidades e pode contar com a associação comercial como a sua casa. Tem pouca visibilidade a associação, Falcão. É possível fazer mais? Exatamente nesse sentido que nós queremos trabalhar. Realmente, ainda por parte da população, é visto como uma entidade de elite, né, de empresários, e essa não é a realidade. Nós estamos ali fazendo consulta do SPC, do Serasa, para qualquer um da população. A nossa sala lá de eventos está à disposição e quase sempre alugada com vários cursos. Ontem mesmo nós promovemos, em parceria com o sistema FIENG, uma palestra de recolocação no mercado. Então, não é para associado, é para todo mundo, né? É para a população como um todo. E o palestrante, né, o Rafael, até a quem parabenizo aqui nessa oportunidade, muito feliz em suas colocações, demonstrando ali como as pessoas podem enriquecer o seu currículo, se preparar melhor para a sua entrevista de emprego e estar mais bem preparado para assumir uma colocação profissional. Falcão, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muito aqui a sua participação no programa Opinião Regional, dizer que a gente está de portas abertas sempre aqui. Obrigado e boa noite. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a audiência do telespectador, agradecer pela acolhida sua, Maurício, da NTV. É sempre um prazer estar aqui, passa muito rápido, a gente acaba não tocando em todos os assuntos, mas espero voltar numa outra oportunidade. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.